Vamos então fazer mais uma busca. Mas na verdade, antes de fazer mais uma busca, perdão, eu quero destacar aqui o elemento que eu vou buscar. É para destacar uma coisa que eu já até falei, mas não custa, né? Vejam só, imagina que eu quero agora buscar e subsequentemente inserir o valor M, tá? Então, de novo, né, isso vai ser recorrente na aula. Qual que é a codificação do M? Dessa vez eu não olhei mesmo. Não... Ops, desculpa. 01101, ok. Desculpa, gente. 01101. Tá. O que é característico de árvores digitais? Tá? Isso vai valer para a árvore digital básica, mas vale também para as tries, vale para as Patricia tries e tal. É que, diferente de todas as árvores de busca que a gente viu antes, o caminho de um nó depende apenas dele. Né? Como eu olho para a chave e não comparo, o caminho dele depende apenas dele. Isso não é verdade em nenhuma das outras árvores. É uma coisa meio óbvia, mas que, como a gente não tinha com que contrastar, a gente nunca parou para olhar para isso. Mas, se a gente volta lá para a árvore AVL, tá? O caminho até um certo nó, imagina que eu inseri lá meia dúzia de chaves. E daí eu vou buscar uma delas. O caminho até ela depende da ordem da inserção, depende dos rebalanceamentos feitos. Se eu mudar a ordem de inserção, eu posso ter duas AVLs que têm os mesmos nós, as duas são balanceadas, mas as duas são diferentes. Tá? Pensem nisso, façam um exemplo depois para vocês verem. Tá? Porque é sempre comparação com as outras. Então quem entrou antes, quem entrou depois, faz diferença. Agora aqui não. Aqui... o caminho de um nó depende apenas dele. Isso quer dizer que a codificação dele, que a chave dele me dá o mapa do caminho dele. Eu posso saber, olha, em que caminho eu posso encontrar o M. Não quer dizer que ele está lá, talvez ele não esteja na árvore, mas se ele estiver, onde ele pode estar? Bem, ele necessariamente vai ter que estar, ou ele está na raiz, né, por acaso ele foi o primeiro nó a ser inserido, está na raiz, ou ele está à esquerda dela, né, ele desceu à esquerda aqui, por causa desse cara aqui, ou ele está à direita do próximo nível, ou mais ainda à direita, né, quando desce mais um nível, por causa desse cara aqui, ou então à esquerda desse nível, e por fim, à direita. Não tem nada de absurdo no que eu estou falando, mas é uma propriedade que é importante para pegar o cerne, né, pegar a parte central dessas árvores, que não interessa quais árvores digitais eu construo, árvores binárias digitais. Né? Se usar a mesma codificação, o M sempre vai estar ao longo de um caminho assim. Se ele for inserido mais cedo, ele pode até estar na raiz. Se ele for inserido mais tarde, ele pode estar lá no final. Mas ele tem que estar ao longo desse caminho, ele não pode estar em nenhum outro lugar. Tá? Não tem como variar. Os outros elementos não podem mudar, tirar o caminho dele. E daí, nessa pegada, vamos então buscar pelo M. Né? Se eu vier aqui buscar pelo M, fazer um pouquinho mais rápido agora, né? A não é igual a M, então a gente vai ter que descer o quê? Descer à esquerda, porque o primeiro bit é 0. M diferente de E. Descer à direita, porque o segundo bit é 1. M e H são diferentes. Descer à direita de novo. O terceiro bit é 1 lá, né? Desço à direita de novo. E por fim, N não é igual a M. Vou continuar procurando no quarto bit, né? E eu tô falando no quarto, mas só para lembrar, né, que a gente começa no 0, tá, gente? Eu não tô maluco, não. Então, é aqui o bit 0, 1, 2, 3 e 4, né? O quarto bit é o 3, né? Só para essa coisa de começar no 0, às vezes é prático, às vezes confunde. De qualquer forma, olho lá o bit número 3, né, que é o quarto bit, é 0, tento descer à esquerda e vale nulo, tá? E a busca falhou. Então, um exemplo clássico de busca falhar, pode perguntar. Professor, eu entendi tudo que o senhor falou até agora, só que eu não consigo ver algum cenário aplicável que essa árvore binária digital seja útil, a não ser que eu conheça todos os dados que serão implementados nela. Sobre ela ser útil, eu preciso construir um pouco mais para te dar um exemplo. Mas o que você quis dizer com a não ser que eu conheça todos os dados que... por causa, tipo, eu sei que todos aqueles dados podem estar na árvore. Se tiver, por exemplo, um ômega
não tem codificação para ele ali na tabela. Ok. Automaticamente ela não serviria para esse tipo de dado, para o ômega. É que isso não faz... Eu entendo, olhando desse jeito, pode parecer que faz sentido, porque eu tive que desenhar a tabela e tal, mas aqui é só uma interlocução para a gente funcionar. Não, sim. Não, calma, deixa eu responder. Não faz sentido isso, porque qualquer dado que está num computador já tem uma codificação definida. Já existe uma tabela em que ele está representado de alguma forma. Porque senão você não consegue representar nenhum dado. Pensa nisso, é uma questão, é quase filosófico, mas tipo, você vai falando assim, mas se não tiver uma codificação bem definida, eu não consigo representar nela. Mas se não tiver uma codificação bem definida, não está no mundo digital, pode estar no mundo real, mas não foi digitalizado. Se o elemento existe, eu tenho que ter uma chave para ele. Lembra que a gente faz buscas por chaves. Né? É tipo assim, existe uma pessoa que não tem CPF, vou buscar ela pelo CPF, você não vai achar ela. Enquanto você não dá um CPF para ela, não vai achar, quer buscar por nome, ela tem que receber um nome. Enquanto você não der um label para ela, você não vai poder buscar por aquele label. Mas isso é um problema para todas as árvores, percebe? É que chama mais atenção, acho que é por isso que vem sua pergunta, porque aqui a gente está olhando diretamente para a chave. Mas se eu estava lá na árvore binária de busca tradicional, A é menor ou maior do que B? Não sei, A não tem chave, não é nada, ela não está no meu conjunto de dados. Entende? Que é uma questão mais fundamental. Mas se o elemento está mapeado no mundo, se ele tem um label, ele tem um nome, ele tem um CPF, ele tem um IP, ele tem qualquer coisa que eu estou usando como chave, automaticamente eu posso olhar para a chave dele bit a bit. Então não é um problema de fato, mas é algo que a gente não para pensar. Né? Realmente, tem que existir, nem que seja de modo difuso, uma tabela. Né? Eu tenho que associar elementos com chaves. Se eu não tiver elemento associado com chave, não dá para colocar no banco de dados. Isso acho que é inerente, é um problema antes mesmo, mas por isso que a gente parte do princípio que, os elementos têm alguma chave lá, pelo menos uma, né, que é a que eu estou usando. Fez sentido? Fez. A árvore é meio que pré-definida ou posso fazer inserção depois? Não, pode fazer inserção depois, a gente vai fazer agora, inclusive. Porque o Z mesmo, ele teria que ser ali depois do X, daí já não bate. Eu não vejo por que não bate, mas vamos tentar. Então, eu ia inserir o M, mas já que você ficou incomodada com o Z, vamos fazer com o Z. Seria 1, 0, mas daí tem que ficar para a direita? Não, calma. Eu acho que é só... Eu acho que você só está... Achando que ela tem que ser ordenada, o A tem que ser o primeiro, mas o A teria que ser o primeiro da esquerda. Peraí, eu vou inserir o Z e daí você vai me falar exatamente o que te incomoda. Porque assim, que eu consigo inserir o Z eu tenho certeza, mas talvez viole alguma propriedade que na verdade essa árvore não respeita e eu tinha que comentar com vocês. Então vamos ver. O Z, ele vale, a codificação dele é 1, 0, 1, 0. Deixa eu só falar uma coisa antes, que é até, você perguntou de aplicação prática. Na questão dessas árvores serem aplicação prática, elas são muito eficientes em alguns contextos, mas tem uma nuance. Muito difícil ser a binária. A binária é para fins didáticos. Do mesmo jeito que eu não uso o radix sort olhando bit a bit. Né, a gente viu, só para conectar, eu já volto para a sua questão, tá? Mas é uma questão importante porque eu gosto que vocês entendam essas estruturas complexas, mas eu gosto que vocês tenham um senso crítico de saber, quando é que ela se dá bem e quando é que ela se dá mal. Vale isso que eu vou falar tanto para o radix sort, que a gente viu na aula passada, quanto para essas árvores digitais. Se o meu dígito é muito pequenininho, eu vou ter muitos níveis, né, seja níveis da árvore ou seja pedaços da chave lá que o radix vai ter que considerar. E isso vai impactar a eficiência dele. Em geral, esses métodos se dão bem quando a gente dimensiona bem, dado o tamanho da chave, qual o tamanho do dígito que eu vou usar. Só que com dígitos maiores, eu não teria esquerda e direita, eu teria uma infinidade de opções de filhos. E a gente vai chegar nisso. Mas o motivo por que eu estou mostrando a árvore binária é porque é mais fácil pensar, um bit é descer esquerda e direita. Se for um byte, eu tenho 256 filhos possíveis. Né, para todos os valores do byte, então já fica mais complexo. Por isso que eu quero primeiro que vocês entendam isso, mas se ela for usar mesmo, na prática, onde ela vai se dar bem é com dígitos grandes. Tá? Dígitos maiores, não é a binária não. Tá? Então isso é relevante para eficiência mesmo. A binária não vai ser terrível, tá? Ela é muito melhor, a gente vai entrar nisso, do que uma árvore básica, mas não vai ser melhor do que uma AVL, provavelmente. Tá? Mas a com dígitos grandes pode ganhar da AVL, da rubro-negro. Para fins didáticos, né? A binária é mais para fins didáticos, porque é o primeiro contato ali. Né? Meio assim, o dígito pode ser qualquer coisa. O que é o dígito mais simples? É um bit. Então, não dá para ser mais simples do que isso, né? O menor dos dígitos. Então é mais para um primeiro contato.
Mas voltando para a sua questão, então, vamos lá. Vamos inserir o Z ali. O que eu vou fazer é pegar uma cor diferente, só para dar aquela variada. Deixa eu ver. Ó, tem um verde aqui. Então, vamos inserir o Z, usando o verde aqui. E vamos lá. Então, a gente vem aqui. A inserção, vocês já estão pegando intuitivamente, né? Como de costume, começa com uma busca. Então, tá bom. O Z não está aqui na posição A, na raiz, perdão. Onde está o A, daí eu vou descer à direita, porque o primeiro bit dele é 1. Então veja, ó, quando eu olho para o 0 ali, cadê meus roxos? Ah, tá aqui. Estou aqui no nível 0, olho para o bit 0, né? Desço à direita. Daí, no próximo nível, eu estou no nível 1, olho para o bit na posição 1, desço à direita de novo. Não encontrei o Z novamente, olho para o bit no nível 2, né? Agora eu estou no nível 2. Olho para o bit lá, é 0, e eu desço à esquerda e deu nulo. Se for só uma busca, esse é o momento que a busca falha. Se for uma inserção, esse é o momento que eu penduro ele aqui. Então, se eu estou inserindo, eu posso colocar agora o Z nessa posição. O que te incomoda, né? Perfeito. O que te incomoda faz muito sentido. Essa árvore não respeita a propriedade de busca. Essa árvore não respeita isso e é o motivo de existir tries e Patricia tries. Então, assim, infelizmente, como eu falei, por questão de CBS apertado e problemas, eu não vou, né, apresentar as aulas de tries e Patricia tries, mas deixa eu pelo menos dar as conexões para vocês. Essa árvore tem a vantagem de ser particularmente simples de implementar e eficiente. Tá? Eu tenho implementações dela e da try para try. Ela normalmente ganha quando eu faço testes aleatorizados, coisas assim, com instâncias grandes. Ela é bem eficiente, ela é bem simples. Ela não precisa de mecanismo de balanceamento como árvore AVL e rubro-negra. E mesmo assim ela mantém um balanceamento automaticamente. A gente vai ver o motivo disso. Tem a ver com a chave, mas a gente vai ver isso. Agora, dito isso, uma coisa que ela não mantém são todos os elementos ordenados. E por que ela não mantém? É muito interessante, porque ela quase mantém. Porque assim, olha, se eu olhar para um elemento qualquer, vamos olhar para o E, depois eu generalizo no desenho, mas vamos olhar para o E aqui, ó. Eu posso afirmar com tranquilidade, com segurança, aqui, que todo mundo à esquerda do E é menor do que todo mundo à direita. Deixa eu fazer um traço aqui em volta para destacar isso. Ó. Todo mundo dessa subárvore é menor do que todo mundo dessa subárvore. E por que eu afirmo isso com tranquilidade sem verificar um a um? Se vocês quiserem verificar, eu libero a tabela ali. Por que eu afirmo isso? Porque o nosso conceito de maior e menor está justamente atrelado à chave. E por definição, se esses caras estão à esquerda aqui, desses aqui que estão à direita, eles têm o mesmo prefixo, então todo mundo aqui começou com 0, tá? Porque todo mundo teve que percorrer essa aresta. Então todo mundo aqui começou com 0. Faz sentido? Todo mundo aqui também começou com 0, porque também teve que percorrer essa aresta. Só que no segundo bit, essa galera, o segundo bit vale 0 e o segundo bit dessa vale 1. Então, por definição, por construção, esses aqui são os caras que os dígitos mais significativos deles são 0, 1, e os desses são 0, os desses são 0, 0, e os desses são 0, 1. Como os mais significativos aqui mandam, todo mundo aqui é menor do que todo mundo aqui. Faz sentido? Por que então que ela não respeita a propriedade de busca? Porque a raiz pega quem chegar primeiro. Por que o E está lá? Porque numa brincadeira de inserção, inclusive tem um quiz, que é justamente pegar A, E, C, G, H, N, S, R, X, nessa árvore inicial, e começar da árvore nula e ir inserindo, para assim ter o fio de como essa árvore cresce. Tá? Eu não vou fazer, eu vou só inserir alguns, mas se vocês pegarem fazer, eu acho que é uma boa, sabe? Eu pelo menos, só interiorizei essa árvore depois de simular os algoritmos ali. Mas o ponto é, a raiz é quem chegar primeiro. Então, no caso, o que está te incomodando, e foi bem observado,
é que o x chegou primeiro. Se a gente olhar para a codificação, ó, deixa eu evidenciar isso mais ainda, o z a gente já sabe que ele vale 1, 1, 0, 1, 0. E olha só, 1, 1, ele tem, está aqui respeitando, beleza. O x, eu tenho certeza que ele vale 1, 1 alguma coisa, porque ele está no mesmo caminho. Então esse prefixo, né, até aqui, ele tem que ser igual. Só que eu vou apostar que ele vale 1, 1, 0 e algum bit menor do que o z. E deve ser isso, né? Cadê o x aqui? Ó, 1, 1, 0, 0, 0, né? Então, de fato, embora os dois tenham o começo igual, esse bit aqui, né, é o primeiro que diferencia os dois, do z é maior do que do x. Então, se fosse para manter ordenada, teria que ter o x à esquerda do z. Porém, o x chegou primeiro e ele pega a posição da raiz. Tá? É uma limitação dessa árvore. Então, como eu falei, eu quero conectar as aulas, até porque já que eu não vou poder aprofundar, pelo menos eu deixo o gancho. O que as tries fazem? Tá? Se ficou claro esse problema, como que as tries lidam com isso? Elas falam, não seja por isso. Não vou colocar não vou colocar informação nos nós intermediários. Todo mundo está nas folhas. Porque perceba, aquilo que eu falei, né? Olha, todo mundo que está à esquerda aqui é menor do que todo mundo que está à direita. O problema é a raiz. Né? Então tá bom, então eu só uso esses nós intermediários como bifurcações. Tá? Do tipo, se eu tenho uma chave tipo C, que é 0, 0, e uma chave tipo H, que é 0, 1, cria um nó artificial aqui, só como uma bifurcação, e coloca o C de um lado, H do outro. Daí a árvore fica ordenada. Mas eu desperdiço memória, porque eu estou criando uns nós intermediários e não estou aproveitando eles. Então a try, ela é uma melhoria em cima da árvore digital básica. Ela não tem um nome, então eu chamo ela de básica. É uma melhoria em cima da árvore digital básica, porque tenta resolver essa questão da propriedade de busca não estar sendo respeitada. A propriedade de busca não ser respeitada não vai impedir que essa árvore funcione, mas se eu quiser fazer um percurso em ordem, vai dar uma salada mista. Então ela tem essas limitações. Tá? A busca, inserção e remoção funciona, mas outras operações ficam mais complicadinhas mesmo. Então a try tenta resolver isso, mas ela paga um preço. E daí a Patricia Try é uma das estruturas mais complexas que eu já estudei na vida. É interessante, se vocês quiserem, vejam os primeiros vídeos lá, que vocês não precisam entender com detalhes, mas ela é bonita, ela tem umas ideias bem espertas. Ela tenta conseguir o melhor dos dois mundos. Ela conceitualmente coloca todo mundo na folha, mas ela usa o nó intermediário como uma folha virtual. Então, é confuso, eu não vou conseguir resumir agora. Mas ela tenta pegar o melhor dos dois mundos. Ela tenta ser tão enxuta quanto a Patricia Try, quanto as árvores básicas, perdão, né? Não ter essa coisa de desperdiçar o nó intermediário, para economizar memória, para ser mais bem organizada, mas ela mantém conceitualmente as coisas das folhas, para não ter esse problema da ordem. Tá? Eu não vou aprofundar mais do que isso, senão eu realmente só vou confundir vocês, não vou ajudar. Mas, de fato, elas são motivadas por essa limitação da árvore básica. A árvore básica é simples de implementar, é rápida, mas não mantém todo mundo em ordem. É quase todo mundo, mas as raízes podem estar fora da ordem. Beleza?